Nesse episódio do China Sem Censura, a pena de morte na China. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou o Chris Chappell. Eles executam muitas pessoas na China, mais do que o resto todo do mundo juntos. Agora, o número oficial é considerado um segredo de Estado, mas estima-se que seja algo entre 3.000 e 5.000 por ano, enquanto em 2012 o resto do mundo inteiro executou 700 pessoas no total. Foram 43 nos Estados Unidos, que está classificado no 5º lugar dos executores do mundo. Não estamos em primeiro. Mas, espera aí, a China é o país mais populoso da Terra. Então talvez isso explique o alto número de execuções, mas veja o que os números dizem. Segundo a estimativa mínima, a China executa 3.000 pessoas a cada ano. Isso é 2,2 pessoas por cada milhão de residentes, enquanto nos Estados Unidos essa proporção é de apenas 0,1 pessoa para cada milhão de residentes. Então, sim, eles executam muitas pessoas na China. A grande sentença de morte agora na China é a do ex-ministro de Ferrovias Liu Zhijun. Ele estava encarregado do agora dissolvido Ministério de Ferrovias e recebeu pelo menos 10 milhões de dólares em subornos e teria escapado impune se não fossem por aquelas crianças intrometidas e aquela colisão ferroviária mortal em alta velocidade em 2011 que matou um monte de gente. Ele realmente não contratou muita gente que sabia o que estava fazendo. Agora, a sentença de morte de Liu veio com uma prorrogação de 2 anos, que quase sempre fica reduzida à prisão perpétua e que quase sempre conseguem reduzir para 10 a 15 anos de prisão. É claro que a China, como eu disse, executa muitas pessoas e nem todos têm essa sorte. Como no caso de Xia Jifeng. Ele foi condenado à morte em 2011 por esfaquear até a morte 2 Tianguang. O que é um Tianguang? Isso é um Tianguang? Não, essas são fotos de propaganda. Esses são os Tianguang. Não é a polícia. Eles gerenciam vendedores de rua e é assim que eles fazem isso. Note a diferença nos uniformes entre as fotos de propaganda e os reais. Camisa para dentro da calça, camisa feita para ficar fora da calça. Assim é mais fácil bater nos outros. Então, Xia disse que esfaqueou os 2 Tianguang em legítima defesa porque não identificou quem eles eram e eles começaram a bater nele. Mas no julgamento, as únicas testemunhas permitidas no tribunal foram outros Tianguang. Não parece justo, né? Por que não é? O regime chinês mata muitas pessoas que não chamaríamos tradicionalmente de criminosos, ou que não diríamos que tiveram um julgamento justo, ou mesmo que cometeram um crime. Nós geralmente os chamamos de dissidentes ou grupos religiosos e geralmente chamaríamos de autoritário o regime que faz essas pessoas desaparecerem. E uma vez que as autoridades admitiram que dependem em grande parte dos órgãos de prisioneiros executados para os 10.000 transplantes que acontecem a cada ano, e já que sabemos que aqueles prisioneiros nunca passaram realmente por nenhum sistema legal, você pode ter uma ideia do que é o holocausto sombrio das execuções na China. Aquele comércio ilegal de órgãos foi até mesmo uma parte central da trama de Guerra Mundial Z. O livro, não o filme. E a sentença de morte é bastante arbitrária, até mesmo quando é aplicada pelo tribunal. Um advogado chamado Liu Weiguo uma vez disse ao Atlântico que oficiais comunistas ordenam aos tribunais que emitam sentenças de morte se for necessário para manter a estabilidade social. Uau! Isso soa totalmente autoritário e abusivo? Você pode ser executado na China por qualquer uma das 55 ofensas, mais do que qualquer outro país do mundo. 31 são ofensas não violentas. É claro que se você tem dinheiro, você pode tentar subornar a família da vítima para que não deem queixas. Lembre-se que não estamos falando sobre bater no carro de alguém, e sim sobre crimes pelos quais você poderia ser executado. Como a Gu Kailai, esposa do político desgraçado Bo Xilai, que foi condenada por assassinar o empresário britânico Neil Heywood, mas recebeu uma daquelas suspensões de sentença de morte alegando doença mental. Agora vamos comparar isso com o caso do pobre aldeão, cujo advogado que já representou o Ai Weiwei defendeu. Ele teve a avaliação psiquiátrica negada por juízes e foi então condenado à morte. Na China, a maioria dos oficiais confucionistas preferem a reabilitação à punição, para não mencionar a execução. Mas Mao Tse-tung e Deng Xiaoping gostavam de usar sentença de morte para amenizar a raiva do povo. Não se trata realmente de leis de justiça, mas de qualquer que sejam os caprichos do partido ou delírios das massas. O que pode ser um problema para o velho ministro da ferrovia Liu Zhijun.
Porque, embora a pena de morte possa ser reduzida, virando de 10 a 15 anos de prisão, há casos em que isso foi mudado de volta para execução, caso o povo ficasse realmente zangado. E as pessoas estão realmente zangadas com Liu. Em 2003, Leo Yong teve uma sentença de morte reduzida, mas as pessoas estavam realmente chateadas e disseram que ele merecia uma punição mais dura. Então, os tribunais decidiram dá-lo ao povo e ele foi executado. Então, o que acontece se as pessoas realmente quiserem que o antigo ministro da Ferrovia receba a punição final? Quero dizer, o líder chinês Xi Jinping tem continuado a moldar o Partido Comunista, erradicando a corrupção. O velho Ji Jun será capaz de escapar da morte, apesar da extensão da sua corrupção? O que vocês acham que acontecerá e o que pensam da pena de morte na China? Comentem abaixo e se inscrevam no nosso canal do China Sem Censura. Vocês também podem acompanhar nossos posts no Instagram e no Facebook. Obrigado por assistir e até a próxima.